Vamos lá, gente. Nossa aula de hoje vai falar sobre localização de um número real na reta numérica. Então, primeiro, façam essa reta numérica aí no caderno de vocês. Lembrando que cada espaço desse aqui, entre um número e outro, tem que ter o mesmo tamanho. Eu aqui deixei 1 centímetro em cada um. Então, em todos tem que ficar 1 centímetro para ficar certinho. 0 para cá os positivos, 1, 2, 3, coloquei até o 10. E para cá os negativos, coloquei até o menos 9. Quem quiser colocar mais, pode colocar. Quem quiser colocar menos, vai depender dos outros números que nós vamos localizar aqui na reta. Certo? Então, coloquei aqui alguns números, ó. Raiz de 4. Raiz de 4 vai ser igual a quanto? A 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, onde ficaria a raiz de 4 na nossa reta numérica? Ficaria aqui, ó, no 2 mesmo. Coloquei aqui também raiz de 9, vai ser igual a 3. Que 3 vezes 3 é igual a 9. Aí ele ficaria bem aqui no 3 da reta aqui numérica. É 3 meios. Como é que localiza essa fração na reta? Então, a gente tem que dividir, ó. Toda fração é uma divisão. Então, vou dividir aqui para 3 para 2. Vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Aí sobra 1. Esse 1 aqui não vai dar para dividir para o 2, porque é menor. Eu coloco 0 e acrescento a vírgula aqui. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, ficou igual ao meio. Então, a fração 3 meios é a mesma coisa de 1,5, de 1 meio. Então, onde localizaria esse número aqui na reta? Ó? 1 meio, ele vai estar entre o 1 e o 2. E bem no meio mesmo. Então, esse ponto aqui seria quem? A fração 3 meios. Toda vez que tiver uma fração para você descobrir que número será, esse em forma decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo. Olha o outro aqui, 1/4. Vou fazer aqui embaixo, ó. 1 dividido para 4. Como 1 é menor do que 4, eu vou colocar o 0 aqui e aqui 0, 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 sobra 2. O 2 ainda aqui, ó, menor do que 4, coloca 0. Aí eu procuro qual é o número que vezes 4 dá 20. 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20, 0. Então, dá 0,25. 1/4 representa 0,25. Ou 25 centésimos. E esse 25 centésimos? Onde é que eu vou colocar esse 1/4? Ele é 0,25, então ele vai ficar entre 0 e 1. 0 e 1. Aí bem aqui no meio seria o 0,5, 0,50, o meio, a metade. E 0,25 seria a metade da metade aqui, ó. Então, esse aqui seria a nossa fração 1/4. Certo? Vamos para o próximo. 1 meio. É 1 dividido para 2, dá 0,5. E onde ficaria esse 0,5? Ficaria que eu já até marquei, ó, entre o 0 e o 1. É esse meio aqui, 0,5, que é 1 meio. Aqui está na forma de fração e aqui na forma de número decimal. E esse aqui, 3/4, menos 3/4. Tem que fazer também a divisão, ó. 3 dividido para 4. Não dá para dividir, vou acrescentar o 0 e 0 e vírgula. Aí vai dar 7. Por que 7? 7 vezes 4 dá 28. Aí é o mais próximo do 30. Ó. Aí 30 menos 28, 2. Esse 2 aqui é menor do que o 4, então vou acrescentar o 0. Não coloco mais vírgula aqui não, porque já tem aqui, ó. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, é a mesma coisa de menos
0,75. E onde vai ficar esse menos 0,075? Como ele está negativo, agora vai ficar entre o 0 e o menos 1. Lembrando que aqui no meio vai ser o menos 0,5, que é o menos 0,50. Então, o menos 0,75 vai ficar aqui, ó. Aí eu coloco a fração, menos 3/4. E a raiz de 2? Onde é que eu localizo a raiz de 2? A raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Lembra que ela é um número irracional, né? Ela não, esse número aqui ele é infinito. Teria reticências aqui, mais números e reticências. Mas nesse caso eu aproximei 1,41. Então ele fica aqui, ó, antes do 1,5. Bem pertinho do 1,5, porque ele é 1,4 aproximadamente, né? Seria a raiz de 2. Então aqui nós localizamos esses números aqui na reta numérica. E vocês vão fazer no caderninho de vocês aí. Pronto, como a gente está falando mais dos números irracionais, eu trouxe aqui para vocês verem onde é que a gente usa os números irracionais. Coloquei 2 exemplos só aqui. Um exemplo na diagonal do quadrado. Quando a gente calcula para encontrar a diagonal com o Teorema de Pitágoras, decore esse nomezinho aí, Teorema de Pitágoras. Nós vamos ver mais na frente, mais detalhado. A gente vai ver que para encontrar a diagonal do quadrado é só pegar a medida do lado vezes raiz de 2. E raiz de 2 ele é um número irracional. Outro exemplo aqui também, ó. A altura do triângulo equilátero. Essa altura aqui do triângulo, ó. Notem que forma um ângulo de 90 graus. E com o Teorema de Pitágoras também daria para calcular aqui. Para encontrar esse valor da altura. Lógico que tem nos valores aqui dos triângulos, né? Dos lados dos triângulos. Mas eu não vou detalhar ainda porque a gente não trabalhou o Teorema de Pitágoras ainda, mas vai ter mais na frente um vídeo só com o Teorema de Pitágoras. E aí eu volto a essa parte. Então, para encontrar a altura do triângulo equilátero, é só pegar a medida do lado vezes raiz de 3 dividido por 2. E o que é que isso tem a ver? Muito. Porque olha o raiz de 3 aqui, ó. E o raiz de 3 ainda é um número irracional, certo? Aí agora eu vou fazer com vocês na reta numérica a raiz de 2 para a gente localizar com o compasso. Ó, fiz aqui outra reta pequenininha mesmo, porque a gente vai usar pouco espaço aqui para encontrar a raiz de 2, certo? E vou fazer com um quadrado. Vamos supor que eu tenho um quadrado aqui de lado 1 para encontrar essa diagonal. Certo? Aí eu expliquei agora há pouco que a diagonal é só pegar a medida do lado vezes raiz de 2. Então, fica 1 vezes raiz de 2, que é a mesma coisa de raiz de 2. Então, a diagonal desse quadradinho pequeno de 1 centímetro, essa diagonal vai medir raiz de 2. Aí nós vamos localizar na reta. Então, primeiro passo. Vamos fazer esse quadradinho aqui de 1 centímetro, ó. Não dá para mostrar porque eu estou segurando o celular. Mas o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse quadradinho de 1 centímetro, não é isso? Aí peguei só um triângulo, peguei só a metade, ó. Só que eu tive que fazer com 1 centímetro, ó. 1 centímetro aqui, pronto, minha gente. E outro centímetro aqui, certo? Aí eu venho com o compasso, a gente já viu que se o quadradinho é de 1 centímetro, a diagonal vai medir raiz de 2. Então, eu venho com o compasso aqui, ó. E vou medir esse pedacinho, essa diagonal. Deixa eu ver se eu consigo segurar o celular e medir. Pronto. Na hora que eu desço aqui o compasso, ó, ele corta a reta bem no ponto que a gente quer, que é 1,4 aproximadamente. Notem que aqui eu coloquei o pontinho que é 1,5. Então, aqui pertinho seria 1,4. Pode não estar exato, porque eu estou segurando o celular e, ao mesmo tempo, tentando gravar, movimentar o compasso.
Mas é só vir aqui, ó. Pegou a medida da nossa diagonal, do quadradinho, e desce aqui que vai marcar o compasso. Ou o compasso vai marcar a reta. Continuando, então, esse triângulo aqui, ó, essa medida tem raiz de 2, né? Aí eu vou fazer outro triângulo. Pera aí, só um pouquinho. Pronto, vou explicar o que foi que eu fiz aqui. Esse pedacinho aqui é é raiz de 2, que é 1,4 aproximadamente. E formei esse triângulo retângulo aqui, que aqui também é 1,4. Aí aqui tem esse pedacinho do triângulo, né? Que seria a hipotenusa. Mas não se preocupe que mais na frente nós vamos detalhar direitinho o teorema de Pitágoras. Aqui o importante é marcar os pontos na reta, certo? Então eu venho aqui com o compasso, ó. Centro aqui a ponta fixa e vou mexer com essa, ó. E note que vai marcar justamente no valor que na nossa reta, ó, que é o 2. E se eu vier para esse lado aqui, eu marco o oposto dele, que é menos 2. E assim eu posso continuar. Agora eu sei que essa medida aqui vale 2. Aí eu continuaria meu triângulo aqui, ó, com a mesma medida, 2. Puxaria para cá, fecharia o triângulo e com a medida do compasso marcando na reta, certo? O que importa nesse momento é a localização desses pontos na reta. No caso aqui, primeiro a gente marcou raiz de 2, bem exato, com o compasso. Depois, quando eu fiz aqui esse triângulo com raiz de 2 cada lado desse, essa medida passou a ser 2, ó. E quando eu marquei para cá, marcou mesmo no 2, tá vendo? Olha a importância de você fazer as medidas todas certinhas na reta numérica. E o mesmo ponto que você fixa aqui e marca o 2, quando você vira o compasso para o outro lado da reta, ele marca o mesmo ponto, só que no oposto. Se aqui era 2, aqui é menos 2. Se aqui era 1,4, aqui ficaria menos 1,4. Lembrem de fazer tudo isso no caderno de vocês, viu? Bons estudos!